Rapaziada, o tema de hoje promete. E aí, beleza? Seguinte, este é mais um vídeo do canal Matando no Peito. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Com certeza você deve estar sabendo que está ocorrendo uma guerra nesse exato momento entre a Ucrânia e a Rússia. Um confronto político e humanitário que está envolvendo toda a Europa e diretamente, lógico, a Rússia, quem está atacando, e a Ucrânia que tenta se defender com todas as suas forças e não promete afrouxar pro lado dos russos. A Ucrânia promete lutar até o final e não vai desistir. E aí você me pergunta, Enzo, o que isso tem a ver com futebol? Plim, é agora, garotinho, que eu vou te explicar. Como aqui é um canal de futebol e também muito democrático, vale se dizer claro, a gente vai fazer um vídeo hoje sobre os jogadores brasileiros que atuavam na Ucrânia, ainda atuam, alguns ainda têm contrato, e que voltaram pro Brasil mediante essa guerra. A gente acompanhou o desespero de muitas pessoas tentando fugir da guerra, e com os jogadores brasileiros de futebol lá fora também não foi diferente, seja no futebol de campo ou no futsal, que é muito forte no país. E quem são esses jogadores? De onde vieram? Quais clubes já jogaram aqui no Brasil? Por que foram para a Ucrânia? Isso tudo eu te explico logo depois da vinheta. Mas antes, inclusive, da vinheta, vou pedir para você deixar o seu like. Você que é novo, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nada que vai ser aqui no Matando no Peito. Beleza, meu jovem? Agora sim, a gente... Ih, deu uma de Vasco aqui, hein? Vamos todos matar o coração. Depois desse momento aí, agora sim eu acho que a gente pode chamar. Chama a vinheta. Vale se destacar que iremos falar mais profundamente sobre alguns jogadores. 30 jogadores brasileiros que estavam na Ucrânia voltaram ao nosso país fugidos da guerra. Ou seja, tem muitos aqui que a gente não vai esclarecer, mas a maioria será citada, isso eu garanto. Porém, isso não tira o fato de que todos merecem respeito e todos são guerreiros pela situação que viveram. A começar pelo zagueiro Marlon Santos. Marlon Santos, nascido no Rio de Janeiro e formado nas categorias de base do Fluminense Futebol Clube. O Marlon se destacou no momento em que o Fluminense precisava de zagueiros e estava numa ausência, logo após a saída da era Unimed. Então, o próprio subiu para a equipe profissional e se destacou indo muito bem. Surgiu a atenção e os olhos do Barcelona, que em 2017 contratou o jogador, que chegou com bom status, inclusive atuando no time profissional do Barça, porém perdeu espaço e foi emprestado ao Sassuolo, da Itália. No Sassuolo da Itália, ele virou capitão do time, inclusive referência para a torcida e seus companheiros. A fase do jogador era muito boa, a do time nem tanto, não era um time que brigava tanto nas partes de cima das tabelas e não chegava tanto nas competições de mata-mata. Porém, Marlon se sentia feliz jogando no Sassuolo, mas acabou saindo e indo parar no Nice, clube da França. No Nice ele já não teve tanto esse destaque, já não teve tanto esse carinho da torcida. E em 2021 chegou ao Shakhtar Donetsk. Com essa situação atual de guerra, ainda não se sabe qual será o futuro de Marlon, pois nenhum clube entrou em contato definitivo com o jogador, apenas alguns rumores que não foram efetivados pelos próprios clubes. Outro zagueiro é o Vitão, e não é aquele lá não, hein, gente, pelo amor de Deus. O Vitão, um zagueiro, formado nas categorias de base do Palmeiras e lapidado pelo Verdão. Fez uma ótima copinha, quando atuou na copinha, assim, foi destaque. Vitor Eduardo, mais conhecido como Vitão, foi destaque da competição, um dos melhores zagueiros do torneio e conseguiu, assim, olhares de grandes clubes lá de fora. Quem venceu essa corrida foi justamente o Shakhtar Donetsk. E temos informação, o Vitão estaria já de acordo com uma proposta do Internacional. Clube e jogador negociam, não que vá acontecer, mas tem chance. David Neres, esse aí é um jogador muito carismático, adora uma resenha e é conhecido por todos. Por passagem na seleção, por jogar no Ajax, brilhar no São Paulo, inclusive também no Shakhtar Donetsk. Vamos voltar lá no início da história do David Neres. O garoto foi descoberto pelo São Paulo, que desde cedo trabalhou muito bem com o jogador. E foi na temporada 16 e 17 em que ele subiu para os profissionais, porém não durou no profissional do tricolor, e não foi por falta de oportunidade ou falta de habilidade, e sim porque o Ajax, clube da Holanda, logo bateu o olho no menino e falou: "Vai, quero comprar, é meu". E aí, não teve jeito, São Paulo acabou liberando.
Só que nas terras holandesas ele não rendeu o esperado e logo depois foi substituído por um também São Paulino, Antony, que inclusive está brilhando muito mais com a camisa do Ajax. Então, sem muito espaço e sem muito jogar e perdendo vaga na seleção brasileira, David Neres acertou com o Shakhtar Donetsk no final do ano passado, ou seja, quando a liga já estava acabando, e no início desse ano efetuou pouquíssimos jogos. Logo, pouco participou, aí a guerra acabou interrompendo a sua passagem no Shakhtar Donetsk. Jogou muito pouco no time ucraniano. E tem um contato sobre contratação vindo do Benfica de Portugal e do próprio São Paulo querendo recrutar o garoto. O próximo é o meia Matheus, ou então TT para os íntimos no mundo do futebol, que foi revelado pelo Grêmio. Atuou muito pouco no profissional do clube gaúcho e você pode reparar que as histórias desses garotos são muito parecidas. Atuam pouco, são de pouca idade, ainda não estão maduros e vão amadurecer aonde? Lá fora, na Ucrânia, no Shakhtar Donetsk, para variar um pouquinho. E apesar de sua pouca idade, dessa lista, ele é o que está há mais tempo no Shakhtar Donetsk, por incrível que pareça. Porém, como o futebol está interrompido por lá, nessa situação triste que estamos vivendo, o Grêmio falou, e aí, como é que vai? Mandou aquela mensagem, oi sumida, mandou aquela mensagem pro TT, tá aguardando a resposta, tem um rumor de uma possível volta. O próximo é um jogador muito popular e que fez bastante sucesso enquanto vestiu a camisa do Corinthians. Você já deve estar imaginando, é dele que eu tô falando. Sim, o Pedrinho. O Pedrinho iniciou sua carreira no futebol nas categorias de base do CSA, logo depois na categoria de base do Vitória da Bahia e assim chegou à base corintiana. Com boas atuações pela base do Timão, foi fazer um período de testes no time B do Corinthians. E em pouco tempo souberam que deixar o garoto nos times inferiores era desperdício. Tem que botar o Pedrinho pra jogar no profissional. Esse era o pensamento corintiano. E aí, de repente, o garoto já estava fazendo gol, decidindo jogos importantíssimos e cruciais para o Corinthians e caiu nas graças da fiel corintiana. O que cá entre nós é difícil. E em 2020, o Benfica decidiu contratar o garoto. E aí vem uma enrolação tremenda. Até hoje existem desdobramentos dessa transferência de Pedrinho ao Benfica, já que o clube português não efetuou 100% do pagamento combinado ao Corinthians. E no Benfica, o garoto não teve muito sucesso, não teve muitas oportunidades e não conseguiu demonstrar o seu bom futebol. Foi aí que o Shakhtar Donetsk viu a oportunidade. O último que iremos destacar de forma precisa aqui nesse vídeo é Júnior Moraes, um atacante que esse sim tem muita bagagem no futebol. Se segurem na cadeira que o currículo do homem é grande. Revelado pelo Santos em 2007, foi emprestado à Ponte Preta. Depois retornou ao Peixe e seguiu viagem para o Santo André. Sua primeira experiência na Europa foi na Romênia, em 2010. No final desse ano, chegou à sua primeira equipe na Ucrânia, porém não durou. Então a gente já sabe que ele já tinha ido uma passagem na Ucrânia e voltou para o futebol. Então decidiu ir jogar na Bulgária, mas continuou sem achar um local para jogar. Retornou à Ucrânia e na temporada seguinte foi à China. Olha só o quanto já girou o Júnior Moraes. E em 2017 foi quando ele se firmou no Dinamo de Kiev, inclusive aí que tá o ponto-chave, guarda essa informação, se naturalizando ucraniano. Em 2017 ele voltou para o futebol ucraniano, se firmou no Dinamo de Kiev e também se naturalizou. Fica tranquilo, hein? Olha só essa história. Em 2018, decidiu fazer as malas novamente e ir jogar em outro clube, pelo menos dessa vez dentro do mesmo país. Saiu do Dinamo para o Shakhtar. E lá era uma referência para a torcida e para seus companheiros. O Júnior Moraes era um grande centroavante no Shakhtar Donetsk, fazia gol de tudo que é jeito e sim, era um nome dessa equipe. E nesse período de guerra, o que mais sofreu com certeza foi o Júnior Moraes, você já deve se imaginar por quê. A lei da Ucrânia diz que um cidadão ucraniano e de gênero masculino deve ficar para uma situação de guerra e lutar pela Ucrânia. Aí, ó, pronto, naturalizado, então ele é ucraniano e teve que ficar. Mesmo sendo cidadão ucraniano, o Júnior Moraes conseguiu uma liberação e não participou da guerra. E essa história teve um final feliz, pelo menos até agora, porque de todos esses jogadores que eu citei, você ouviu aí, né? Um tá com rumor, o outro tá sem clube, um tá tentando, um tá contactando, e o Júnior Moraes já tem o seu. E é um grande clube, com camisa pesada, e que a gente já citou no vídeo de hoje. O Corinthians. Júnior Moraes fechou com o Corinthians e será jogador do Timão. Que notícia maravilhosa, é assim pra gente acreditar que o futebol salva. Essa frase, futebol salva, nunca fez tanto sentido. Júnior Moraes fechou com o Timão.
Existem outros jogadores que atuavam na Ucrânia e conseguiram voltar ao Brasil. Isso aí, maravilhoso. E iremos citar eles aqui também, como por exemplo Vitinho, Busanello, Lucas Rangel e Diego Carioca, entre tantos outros que merecem respeito e merecem também uma homenagem por conseguirem sair dessa situação e voltarem à sua vida normal dentro das quatro linhas, dentro do futebol. Mas e aí, conhecia algum jogador? Algum deles já jogou no seu time? Algum deles tem alguma história com você? Qualquer coisa que você queira falar também sobre a guerra, sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, aqui ó, caixa de comentários, super bem-vinda pra você deixar a sua opinião e eu tô sempre respondendo vocês, então vem cá, deixa seu comentário pra ajudar no vídeo. Se gostou também, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, posta no status do WhatsApp, posta nos stories do Instagram. Dá um jeito e compartilhe o canal pra dar aquela moral. Olha a rima, eu adoro quando rima, cara, é sensacional. É isso, eu me cuido daqui, você se cuida daí. Um abraço, valeu e fui! Pelo fim da guerra, hein, rapaziada.